Meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu tudo. Para quem nós iremos se não formos para o Senhor? Quem? Quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode nos guiar? Quem é que pode nos perdoar? Quem poderá nos salvar se não for o Senhor? Graças nós te damos, Senhor, porque Tu és nas nossas vidas. Graças nós te damos, ó Deus e Pai, porque Tu és constante, porque Tu és eterno. Graças nós te damos porque podemos confiar no Senhor, porque sabemos que Tu és verdadeiro. Não há falsidade, não há mentira, não há desejos ocultos no Senhor, partidarismo, orgulho. Tu és verdadeiro, nós confiamos em Ti. Tu és a verdadeira bênção das nossas vidas e Tu és, Senhor, o autor de todas as bênçãos. Tu és a fonte das bênçãos, a origem das bênçãos. Mesmo que nós tenhamos interpretações erradas, errôneas sobre bênçãos, o Senhor é a bênção verdadeira. Graças te damos, ó Deus, por vivermos na Tua dependência. Pedimos, Senhor, que neste dia o Senhor seja o principal nas nossas vidas. Que nada supere, que nada vá além do Senhor e nem aquém do Senhor em cada um de nós. Peço, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs. Peço que o Senhor abençoe cada uma daquelas pessoas que estão nos acompanhando pelos mais diferentes e diversos motivos. Alguns nos acompanham para serem evangelizados, outros para simplesmente se aproximarem mais do Senhor, outros para aprenderem do Senhor, outros ainda para criticar. Mas que o Senhor abençoe a cada um deles, na medida da Tua grandeza, na medida do Teu poder e na medida justa da Tua justiça. Fala conosco, Senhor, neste dia, quando vamos continuar abordando assuntos que muita gente já sabe, mas não abre mão de agradar homens, mesmo que a palavra do Senhor diga que mais importa agradar o Senhor do que a homens. Senhor, me dê capacidade, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça para engrandecer e glorificar exclusivamente o Senhor. Esta é a oração que eu faço, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um estudo aqui fantástico sobre o nascimento de Jesus. Mas um estudo muito bom, que vai mostrar matematicamente o mês que Jesus nasceu, né? Para pregar é meio difícil, porque confunde um pouco as pessoas. Então, quem quiser esse estudo, eu mando por e-mail, porque é longo. Não é muito longo também, tem acho que uma página e meia, 2 páginas, né? Mas quem quiser, Jesus, conforme esse estudo bíblico, usando a Bíblia, né? Dados bíblicos, mas é muito bom esse estudo, é muito bom. Então quem quiser, manda um e-mail para mim, manda um e-mail para pastormariofilho@bol.com.br, pastormariofilho@bol.com.br. Só mandar o e-mail e eu respondo o e-mail com um estudo anexo, tá? Realmente Jesus não nasceu em dezembro, não tem como, né? Mas esse estudo nos dá argumentos para afirmar que Jesus, como eu já falo há um bom tempo, né, há anos, né, nasceu aí, agosto, setembro, por aí. Você vê que nem um mês certo a gente consegue ter. Foi em agosto e setembro, ou setembro, né? Num desses 2 meses que Jesus nasceu. Então, se você quiser esse estudo, mande aí um e-mail para mim que eu respondo anexando o estudo para você. É muito bom, com fundamento bíblico, não é eu acho, não, é com fundamento bíblico, tá? Mas eu já adianto para você que tudo aquilo que você ouviu aqui não é balela, não é conversa, é baseado na Bíblia. Jesus não nasceu em dezembro, então não tem como comemorar dia 25 de dezembro. Não tem. É loucura. Eu nasci em fevereiro. Eu nunca vou comemorar o meu aniversário em abril. É bom comemorar em fevereiro, né? Então começa por aí, tá? Mande, se você quiser, eu respondo para você anexando o estudo. Tá bom? Só para deixar claro esse tipo de coisa. Que a gente só vem falar aqui aquilo que a gente já tem certeza, né? Aquilo, a Bíblia não fala sobre o nascimento de Jesus. Quando eu digo sobre o nascimento de Jesus, eu não estou dizendo que ela não discorre que Jesus nasceu de Maria, né, por obra do Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. O contexto do que eu estou falando é a data, o dia, o mês. Quando eu digo que a Bíblia não fala, é sobre isso, né? Eu sei que um ou outro fala Jesus nasceu Salvador, eu sei de tudo isso. Mas o contexto do assunto é o dia e a data. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar? Este programa, é isso que eu acho engraçado. Engraçado mesmo. A gente fala logo na abertura há anos, né? Sei lá quantos anos, 20 anos talvez, que esta programação é evangelística. Então, nós vamos pregar o Evangelho aqui. O Evangelho está na Bíblia, né?
Nós vamos evangelizar. Se você não quer ser evangelizado, não tem por que acompanhar a programação. Assim, simples. Tem pessoas que não querem ser evangelizadas, já sabem tudo. Que bom. Então vamos evangelizar os outros por aí, né? Agora, se você quer ser evangelizado, eu quero. Eu particularmente quero. Porque eu não sei tudo, eu preciso aprender ainda muita coisa. E o pouquinho, quase nada que eu sei, eu vou passando para quem quer aprender. Então esta programação é evangelística. Você não vai acompanhar aqui este culto a Deus, né, com essas coisas mirabolantes, essas orações fortes. Não vai, aqui você não vai ver isso. A gente vai fazer a oração de homem, não é oração de pessoa especial, não, é oração comum. Deus ouve a oração, não é pela eloquência da oração, não é pelos gritos, pelos berros, né? Não é pela teatralidade da oração que Deus ouve. Deus ouve pela sinceridade. Isso é claro isso. Às vezes você nem precisa orar, você só vai falar: meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Deus já sabe. A própria Bíblia diz isso. Que antes da gente falar qualquer coisa, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, aqui você vai ouvir esse tipo de coisa. Você vai acompanhar um culto a Deus simples, sem teatralidade. Tá bom? Eu não gosto, eu prefiro gente girando, gente caindo. Tá bom, então vai ver em outro lugar. Está cheio aí na internet disso. Está cheio de pessoas com cobra no pescoço, aí leva uma picada da cobra e morre. Está cheio, né? Tá bom? Só para deixar claro o que acontece aqui, né? Por exemplo, nós estamos falando desde quinta-feira passada sobre o Natal. Estou trazendo informações para você. Eu já sei. Tá bom, então não preciso ouvir. Que bom que você já sabe, que bom que você já aprendeu, então vai ensinar quem não sabe. Eu não sei se quem está acompanhando sabe ou não, eu não posso, né? Por exemplo, hoje eu quero falar sobre a árvore de Natal, que está cheio de igreja com árvore de Natal. Você já vai criticar. Não vou criticar ninguém. Eu vou trazer o que a Bíblia fala. Tem gente que tem na cabeça que eu sou contra a igreja. Eu sou contra, assim como Jesus foi, e qualquer verdadeiro cristão deve ser contra, as falsas igrejas. Que infelizmente, a maioria é falsa igreja. Como é que uma igreja pode ter uma árvore de Natal lá dentro? Eu não consigo entender. Por mais boa vontade, por mais simplicidade, por mais inocência que a liderança tenha, ter a árvore de Natal é antibíblico. Então não pode ser inocente ao ponto de não conhecer a Bíblia. Porque aí deixou de ser inocente, aí é ignorante. E é culpado da ignorância. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então o tempo da ignorância já acabou, irmão. Depois que Deus deixou para nós a Bíblia, que é a palavra dele, acabou o tempo da ignorância.
Está usando uma desculpa esfarrapada, né? Então eu digo, olha, uma igreja que tem lá árvore de Natal, guirlandas, infelizmente não é uma igreja cristã. Não é. Olha, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre árvore de Natal? Você tem árvore de Natal na sua casa? Ah, eu tenho, porque meu filho, minha filhinha... Então, o que a Bíblia fala? A gente já sabe claramente que a Bíblia não traz nada sobre contexto. O contexto da conversa aqui é o mês e o dia que Jesus nasceu. O contexto é esse. Não é uma citação sobre o nascimento. O contexto é dia 25 de dezembro. É o dia do nascimento de Jesus? Não, a Bíblia não traz isso. Isso chama-se contexto, quer dizer, fazer parte do texto que nós estamos falando. A Bíblia não traz. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, comemorar o Natal de alguém numa data errada. Nunca aconteceu com você ligar para a pessoa e falar: oh, parabéns, hoje é seu aniversário. E a pessoa fala: não, meu aniversário é só daqui 15 dias. Você fica com cara de pastel, não fica? Ou então a pessoa fala: ah, obrigado, viu? Então, o meu aniversário foi 10 dias atrás. Você vai ficar com cara de maracujá de gaveta, não é? Então, como é que a gente vai comemorar algo que a Bíblia não nos diz que é naquele dia? Né? Isso já está claro. Está claro. E quem quiser o estudo, é só mandar um e-mail lá que a gente manda o estudo. Não tem problema nenhum não, para esclarecer. O que a Bíblia fala sobre a árvore de Natal? Se não existe o Natal, se a Bíblia não diz que tal dia é o Natal, ou tal mês é o Natal, como é que nós vamos ter uma árvore de Natal? Se a Bíblia não diz, atenção, estou falando de nascimento de Jesus, dia e mês. Esse é o contexto, mais uma vez, vou bater na tecla. Estou falando de dia e mês. A Bíblia não diz que dia Jesus nasceu. É claro, nasceu num dia, num determinado mês, mas a Bíblia não esclarece isso para nós. A Bíblia também não diz para a gente que os apóstolos e a igreja primitiva comemorava o nascimento de Jesus. A Bíblia não diz isso. E como é que a gente vai então ter árvore de Natal? Árvore de Natal é contrário à Bíblia? É. Ô pastor, mas você é chato, né? Não. É contrário. O que eu vou fazer? Se eu souber e não falar para você, eu sou omisso. Agora, você segue se você quiser. Eu passo a bola para você. Você faz com ela o que você quiser. Você pode ir em direção ao gol. Estou usando uma figura de retórica. Ou você pode chutar para a arquibancada. Isso é problema seu que você vai fazer com ela. Eu estou dando a bola para você cumprir o seu papel. Entendeu? Isso é uma figura de linguagem que eu estou usando. Então você pode acreditar ou não. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 10, versículos 2 e 4. Você tem a Bíblia aí, né? Sempre
que eu cito uma passagem bíblica, eu insisto com você, leia as passagens anteriores e as posteriores à que eu cito. Se você abrir, querido irmão, querida irmã, Jeremias capítulo 10, versículos 2 e 4, você vai ler sobre o que eu já falei para você, né? De Nimrod, de Babilônia. Você vai ler aquilo que eu já falei na quinta-feira passada. Que o dia que Nimrod morre, a mãe, mulher dele vai falar que nasceu um pinheirinho, e que o pinheirinho que nasceu de um tronco morto era o próprio Nimrod. Você vai encontrar tudo isso. Talvez na sua Bíblia não venha o nome pinheirinho. Talvez venha uma árvore. Entendeu? Ah, pastor, eu estou lendo aqui, não está escrito pinheirinho, está lendo árvore. Tá bom, se você for para a América do Norte, o pinheirinho não tem o nome de pinheirinho, né, irmão? Entendeu? Porque senão a gente tem que ficar explicando o óbvio. E não é que eu sou irritadinho, nervoso, não é isso. É que explicar o óbvio é uma das coisas que eu não gosto de fazer. Então, se você abrir Jeremias capítulo 10, versículo 2 e 4, você vai ver referências sobre árvore sagrada. Você vai ler sobre uma fábula da Babilônia, de uma árvore. Pode ser que na sua Bíblia esteja escrito pinheirinho, na minha não está, está árvore. E que esta árvore que nasceu de um tronco morto, o tronco morto simbolizava o Nimrod, que casou com a própria mãe. E esse pinheirinho que nasce do tronco morto simboliza Nimrod, que estava vivendo novamente. Então, entre os povos antigos, né, existiam árvores que eram sagradas. Por exemplo, os druidas, a árvore sagrada era o carvalho. Os egípcios tinham como árvore sagrada as palmeiras. Os romanos era o abeto. Em alguns lugares a cerejeira. Você está entendendo? Pinheirinho é um modelo de árvore de Natal. Em outros lugares não é um pinheirinho, é uma cerejeira. Entende? Desculpa ficar assim. É porque, né? Então, leia Jeremias 10, 24, 10, do 2 ao 4. Você vai ver que eles enfeitavam árvores, as suas árvores sagradas eram enfeitadas nesta época de 25 de dezembro, que passou a ser Natal. Mas se você pegar a programação de quinta-feira passada, você vai ver que essa data não era Natal, né? E acendiam fogueirinhas e velas. E o cristão acabou pegando esse costume. Entendeu? O que na verdade é um costume pagão. Enfeitar a árvore de Natal.
Isso, irmã Marília. Exatamente. Irmão, meu Deus. Graças a Deus. Isso mesmo, querida irmã. Não estou falando graças a Deus. Não, é que eu estou vendo que você entendeu, eu fico feliz. Então, acoplou-se ao cristianismo esta data e este hábito que é pagão de fazer árvore, enfeitar a árvore. Não tem nada a ver com Natal, não tem nada a ver com Jesus. Isto é um costume dos povos sem o Deus eterno. Como é que nós vamos, nós que somos filhos de Deus, do único Deus que existe, vamos seguir esses costumes, esses hábitos que nada tem a ver conosco, que nada tem a ver com a verdade? Uma árvore de Natal é um costume pagão. Enfeitar a árvore, pôr bolinha nas árvores. Ontem, onde que eu passei, que eu vi assim na porta, acho que era uma empresa, não sei, no portão, assim, pendurado umas guirlandas. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. O que são as guirlandas que muita gente coloca na porta, né, do apartamento, na porta de entrada, na porta da casa? Igrejas colocam. Então é inadmissível uma igreja ter lá dentro, né, um costume pagão da árvore de Natal. É inadmissível. É a mesma coisa da gente colocar lá uma imagem de um santo dentro da igreja. Eu falo, mas peraí. E tem igrejas que colocam a árvore de Natal e colocam os presentinhos todos lá. Como é que a gente vai aceitar isso passivamente? Não pode, gente. Isso aí não é cristianismo. Isso não é uma coisa para se... Igreja é um lugar onde a gente se reúne, né, para cultuar a Deus. Como é que lá dentro deste lugar nós vamos ter lá uma imagem, por exemplo, só para dar exemplo no contexto do que eu estou falando, né? Nós vamos ter imagem lá de uma ave, sabe? Não tem sentido. Não tem sentido. Porque ali é o lugar onde a gente cultua a Deus. Ali a presença de Deus é invisível. Mas nós sabemos que Ele está ali recebendo o nosso culto, nossa adoração. Como é que nós vamos ter lá um símbolo do paganismo? Um símbolo idólatra, um símbolo espírita. Porque a mãe mulher de Nimrod disse que aquele pinheirinho, que eu não sei se era pinheirinho, se era uma árvore, se era um bambuzal, eu não sei, a Bíblia diz árvore. Um pinheirinho é uma árvore. Um bambuzal são várias árvores. Mas se eu pegar uma, é uma árvore. E a mãe dele, a mãe mulher, diz que ele tinha renascido naquela árvore que brotou de um tronco. Então é um negócio espírita. Como é que eu vou ter isso dentro de uma igreja? Como é que eu vou ter isso dentro da minha casa? As pessoas colocam as tais guirlandas nas portas e tal. Estas guirlandas, na verdade... Pois é, irmã, as pessoas agora soltam fogos. Exatamente, irmã Isabel.
fogos de artifício, né? É porque você sabe que os fogos de artifício, o intuito deles na criação desses objetos coloridos e de barulho, na criação disso era espantar os maus espíritos. Eles soltavam fogos de artifício para espantar os maus espíritos. E as pessoas agora, nesta data do dia 25, que elas chamam de Natal, elas soltam fogos de artifício para espantar o quê? Espantar o quê? Não estou entendendo. É exatamente, irmã Isabel, que você colocou aí. Então essas guirlandas, elas são, na verdade, memoriais de consagração nos esportes, consagração de reis, guirlandas. Olha, é que a língua portuguesa tem nomes diferentes para coisas iguais, né? Quando morre alguém, né, manda-se as coroas, né? Que na verdade não é uma coroa, porque uma coroa daquele tamanho, imagina o tamanho que tem que ser a cabeça do rei, né? É uma guirlanda aquilo, porque as guirlandas eram ofertas de funerais, não é coroa fúnebre nada, que tamanho de cabeça que vai receber aquela coroa, é uma guirlanda. Então, a guirlanda é objeto de sacrifício a deuses pagãos. A guirlanda é um símbolo relacionado ao deus Apolo, trazendo honra a Zeus. A guirlanda, para quem não sabe, é um símbolo de referência a Frígio, ou Sabásio, um deus de consagração aos alimentos. Ontem a irmã perguntou para mim: pastor, se eu vou lá comprar um alimento e esses alimentos são consagrados, como é que eu faço? Irmã, se você for se preocupar com isso, você não come nada mais. Não pergunte nada. Compre, né, consagre a Deus e coma. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz, né? Se você for ler a Bíblia, se você for um leitor da Bíblia, Roma fez uma guirlanda. E esta guirlanda foi colocada na cabeça de Jesus no dia da sua morte. Essa guirlanda foi feita por Roma com coroa, com espinhos. Então, a guirlanda, na verdade, é um símbolo de escárnio. Leia Marcos 15, 17. E as pessoas colocam a guirlanda, mas não, pastor, a guirlanda que eu estou colocando é de enfeite. Então, na cabeça de Jesus também foi de enfeite. Também foi um enfeite. Era enfeite para os romanos, para os sacerdotes judeus, para os judeus. Para Jesus era dor, era escárnio, era espinho entrando na cabeça dele. E as pessoas usam isso. Quando morre alguém, manda-se uma guirlanda de flores. Não, é coroa. Ah, é coroa? E que tamanho é a cabeça do rei para receber essa coroa? Ah, é uma guirlanda, gente. Porque a guirlanda também é para funeral. E as pessoas colocam nas suas casas lá. Não, mas a minha é bonitinha, tem laço vermelhinho, verde. Ah, tá bom, você está colocando uma coroa aí de coisa fúnebre na porta da sua casa.
Então você vê que são coisas que a maioria das pessoas sabem, mas continuam fazendo, porque acham bonitinho, porque o vizinho fez, porque a filha pediu, o filho pediu. Está cheio de igreja aí com guirlanda. Isso é um artefato, isso é um objeto, isso é um adereço pagão. Porque, sem contar que é fúnebre, né? Sem contar que é fúnebre. Só mudou o nome para ficar assim, como é que vai fazer? Se puser guirlanda, o nome certo, depois ninguém vai comprar a guirlanda. Então mudaram para coroa. É a coroa de flores do enterro. Não, é uma guirlanda. Ela é feita exatamente. Pegue na internet, mas a internet está aí. Dá para a gente consultar muita coisa boa. Pegue o modelo de uma guirlanda, você vai ver que é igual aquela coroa de flores lá do enterro. E as pessoas colocam dentro de casa, não sei o que, acham lindo. Eu gosto de trazer a referência da onde que eu pego a informação. Normalmente, a gente pega as informações da Bíblia. Mas a Bíblia, por exemplo, em alguns casos, não traz sobre a guirlanda. A Bíblia tem que haver um trabalho de relacionamento de fatos e coisas para a gente entender alguma coisa. E muita gente não faz esse trabalho. Então, às vezes, a gente tem que buscar fontes de informação fora da Bíblia. Troca de presentes, por exemplo. Troca de presentes. Se você abrir, talvez você não tenha, mas você pode consultar a internet, a Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 e 155, você vai encontrar lá isso que eu vou falar aqui para você. Essa biblioteca é católica apostólica romana, tá? A troca de presentes entre amigos é característica tanto do Natal quanto da Saturnália e deve ter sido adotada do mundo pagão pelos cristãos. Quer que eu repita de onde eu peguei isso? Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 a 155. Não, pastor, a gente dá presente porque os 3 reis magos, bom, primeiro que não eram 3, eu já interrompo na hora. Não deixa nem a pessoa terminar de falar porque já está falando bobagem. Eu não vou ouvir bobagem. Não eram 3. A Bíblia fala que eram magos. Não fala que era 3. Fala que era 3. E outra coisa que eu quero colocar aqui para você. Jesus, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura, mas quando ele foi visitado pelos reis magos, ele já não estava mais na manjedoura. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ele não estava mais na manjedoura. Estava numa casa. Então o presépio, por exemplo, é uma balela, é uma mentira deslavada. Porque o presépio mostra o quê? Um bebezinho, numa cocheira, os reis magos ali, os anjinhos, aquilo tudo é mentira. É só você ler a Bíblia. Quando os reis, foram meses depois, não foi no mesmo dia, não. Leia a Bíblia. Ele não estava mais na manjedoura.
Então a gente dá presente porque os magos deram presentes para Jesus. Sim, era uma tradição da época de nobres presentearem nobres. Os magos eram nobres e eles viam em Jesus um nobre, um rei. Não era entre a população dar presente um para o outro. Eram nobres presenteando nobres quando visitavam o nobre. Um rei visitava outro rei, ele levava presente. Não era a população que presenteava. Então já é um negócio sem sentido aí, né? Esse negócio de dar presente não tem nada a ver com cristão. Vamos fazer uma criança feliz neste Natal. Conversa. Primeiro que nós estamos incentivando uma mentira. Segundo que nós estamos incentivando uma mentira sobre o cristianismo. Olha. E porque a criança mandou a cartinha para o Papai Noel e você pode pegar lá no correio a cartinha de crianças que mandaram. Você está incentivando uma mentira. A criança vai acreditar mesmo que a cartinha chegou para esse Papai Noel que não existe, Papai do Céu. Olha, o Papai Noel é o Papai do Céu. Veja lá a programação de quinta-feira passada. Lembrando, quinta-feira que vem tem ceia, viu? E a criança acha que a cartinha chegou e que o Papai Noel levou presente para ela. Você está aumentando a mentira. Então, quando os magos deram presente a Jesus, o presente foi ao rei que eles levaram, não foi ao menino Jesus. Olha o entendimento como já muda. Eles não levaram presente ao menino Jesus que acabou de nascer. Eles levaram presente ao rei. Para eles, quem estava nascendo ali era o rei. E eles não deram no dia do aniversário de Jesus. Porque eles chegaram, eles estavam de viagem. A viagem naquela época, você sabe, né? Não era de avião, era a pé. Ou no lombo de um camelo. Levava dias e dias. Eles chegaram semanas depois lá. Não foi no dia do aniversário, não. Não estava sendo criado ali um novo sistema de presente, nada disso. Esse negócio de presente no Natal é pagão e é comercial. É para o comércio vender. E outra coisa, esse negócio de amigo secreto, já vamos deixar claro aqui. É que eu tenho que ficar pulando muita coisa, porque o tempo não dá, senão não fecho esse assunto, né? Amanhã já é quarta-feira. Então, se passar vai passar 2 minutinhos. Esse negócio de amigo secreto, por exemplo, que as famílias fazem, as empresas fazem, isso é um ritual nórdico que eles esperavam o amanhecer para trocar presente. E quando eles trocavam presentes neste ritual nórdico, ao amanhecer, um dizia para o outro: jamais se esqueça dos deuses sobre nós. E esta troca de presentes criava entre o que presenteava e o que recebia um pacto eterno. Então, olha como a gente participa das coisas sem saber.
A gente não pode ficar refém dessas mentiras, meus irmãos, minhas irmãs. A gente não pode participar dessas coisas que o mundo cria. E a gente acha bonitinho, porque está na empresa, né? Tem que participar. Tem que participar nada, você participa se quiser. Olha, não, eu não gosto muito disso, sabe? Não é o meu feitio, não quero ser deselegante, mas eu não quero participar. Verdadeiro nós temos que ser. Que Deus lhe dê graça, saúde, capacidade, força, para você ser verdadeiro. Só isso. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, é isso que eu quero pedir hoje, Senhor. Graça, força, capacidade, para a gente ser verdadeiro. Não precisamos ser verdadeiro com grosserias, mas também não precisamos ceder às coisas que o mundo nos oferece. Não precisamos ceder. Não precisamos ceder e não precisamos ser grosseiros. Só não devemos participar das coisas que Cristo, de jeito nenhum, nunca participaria. Apóstolo nenhum nunca participaria e nunca participaram. Mas as pessoas participam hoje, então, que o Senhor nos dê visão, nos dê coragem para vivermos a Bíblia Sagrada e termos Jesus como centro das nossas vidas. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.